Olá, meus amados irmãos, boa noite, tudo bem? Espero que esteja tudo em ordem com vocês, assim como está conosco aqui em casa. Já recebo um abraço meu e da Roseli. Estamos com muita saudade de vocês, mas como nós combinamos, nós vamos fazer o culto de quarta e domingo dessa maneira. Quarta-feira nós vamos, como hoje, vamos ministrar uma palavra, e no domingo nós vamos fazer um culto, onde teremos abertura, a ministração da palavra, assim como também um louvor. Amém? E nesse instante eu quero já orar pela sua oferta e seu dízimo, assim como nós propusemos, né? Todo o culto nós vamos orar. Você já deve ter separado aí na sua casa o seu dízimo, a sua oferta. Se você separou, se você estiver com o envelope nas suas mãos, pegue agora para que nós possamos orar e logo em seguida vamos tratar da palavra do Senhor. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, amado Pai querido, nós te louvamos, te glorificamos e nesse instante nós consagramos a Ti toda oferta e todo dízimo, Senhor. Porque tudo é para a Tua casa, tudo é para a honra e glória do Teu nome. Pedimos que através dessa ação de cada um dos irmãos, o Senhor venha assim repreender o devorador, o migrador e cumprir o que está na Tua palavra, Senhor. Venha nos prosperar, venha nos selar, ó Pai, para que o inimigo não tenha nenhuma afronta sobre a nossa vida financeira, mas que haja a manifestação do Teu Santo Espírito, Teu cuidado, Teu agir e a Tua provisão. Assim eu lhe peço, te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Eu vou ler e você acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Amém? É um texto bastante simples, né? Pequeno, 2 versículos, mas de uma profundidade, de algo tremendo para as nossas vidas. É isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. 2 aspectos muito claros e específicos nessa passagem. Que se nós entendermos, se nós entendermos qual é a profundidade e qual é a representatividade dessas 2 situações na nossa vida como crentes em Cristo Jesus, isso muda muito do nosso conceito. Talvez muda bastante a nossa forma de pensar, da nossa forma de orar, da nossa forma de agir. É isso que eu peço para o Espírito Santo que fale conosco hoje através da sua palavra, que nós possamos, quando ouvirmos essa mensagem, sairmos renovados, fortalecidos e gratos a Deus pelo cuidado dele para com as nossas vidas. Amém? E aqui, meus amados, 2 aspectos de suma importância e de alta relevância para as nossas vidas. São 2 distintos. O primeiro é a oração, e que nós vamos tratar depois. E o segundo é os céus abertos. A palavra de Deus diz que quando Jesus se batiza, ele sai das águas e ora. E quando ele ora, o céu se abre. E nesse abrir dos céus acontece algo maravilhoso. Quando o céu se abre, a Bíblia diz que pousa sobre ele uma pomba, que é o Espírito Santo em forma corpórea. O Espírito Santo repousa sobre Jesus. E se ouve uma voz, a voz de Deus dizendo: esse é meu filho. Por isso não se tem dúvida que a voz é de Deus. Esse é meu filho, em quem tenho prazer, em quem me agrado. Olha que maravilha. E o que isso me fez pensar durante 3 dias que eu estou ministrando, que eu estou pedindo que Deus ministre ao meu coração sobre esse texto. Essa junção da Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, que ali estava a Trindade reunida. O Senhor Jesus em forma humana, o Espírito Santo através de uma forma de pomba e o Senhor Deus falando, porque Deus nunca foi visto, nunca se transformou em nada. Deus é Deus, soberano. Só se ouviu a sua voz e é a voz dele que tem todo o poder e autoridade, a voz dele é a criadora. E aí eu comecei a orar a Deus e Deus me levou a verificar na Bíblia situações que pudessem ter essa trindade reunida.
e ela só existiu em uma única vez, dessa forma, juntas. Foi na criação do mundo, onde em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, onde diz que Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E ali no 2 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E esse pairava sobre a face das águas já nos remete a uma ave voando. Podia ser uma pomba, uma águia, não importa o tipo de ave, mas era uma ave pairando sobre a face das águas. E depois no 3 diz que, e Deus disse, haja luz e houve luz. Então ali a Trindade se manifestando, o Pai, Filho e Espírito Santo na criação do mundo. E a gente tem essa convicção que Jesus estava com o Pai, porque quando vão fazer o homem, aí Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se ele diz façamos, ele não estava só, ele estava junto, provavelmente, com seu filho. E é isso que os historiadores, os homens que estudam a Bíblia, né, têm essa convicção também. E nós temos essa convicção em Cristo Jesus também. E aí você tem a Trindade fazendo a criação, criando tudo. Criou os luminares, criou tudo que nós podemos ver hoje, criou as aves, criou os mares, criou os animais e nos criou também. E a partir desse momento da criação, Deus, ele não se manifesta mais com a Trindade. Nós não vemos mais isso na Bíblia, a não ser nesse episódio. Nós vamos ver Deus falando com Moisés, Deus falando com alguns profetas, mas era Deus falando. Nós vamos ver Jesus atuando aqui na terra como homem, mas como Deus, mas ele atuando na terra. Ele orava ao Pai, ele clamava ao Pai, mas ele estava aqui, soberano na terra. E nós vamos ver a pessoa do Espírito Santo, quando Jesus é assunto aos céus, o Espírito Santo toma no dia de Pentecoste, foi o dia que o Espírito Santo desceu na terra e permanece até hoje. Então a Trindade, ela se dividia em tempos. Deus fazia algumas aparições, né, através da sua voz, Jesus que veio aqui na terra e o Espírito Santo que está conosco até hoje. Mas essa junção da Trindade, ela só houve na criação do mundo. E por isso que me saltou muito ao meu coração essa situação, que quando Jesus sai das águas do batismo, quando Jesus ora, o céu se abre e a Trindade se reúne. E o que isso significa e o que isso tem para nós? Que na verdade, naquele momento, foi estabelecida uma nova criação. A Trindade se reuniu para fazer uma criação nova. E quem é essa nova criação? Somos nós. Nós fomos estabelecidos como uma nova criatura através de Cristo Jesus, porque ali naquele momento é estabelecido o ministério de Jesus. Jesus, até aquele momento, ele foi homem, mas se guardou sem pecado algum, cumpriu esse estabelecimento, né, essa norma, essa regra que existia, né, de se batizar através da vida de João, que era um batismo de arrependimento também, mas era o batismo diferente do batismo de Jesus. Mas as pessoas procuravam a João Batista para se batizarem, e Jesus também como homem, assim como todo o povo, porque Jesus ele não se achava melhor do que nenhum dos seres humanos. Tudo aquilo que era determinado e era bom ao homem fazer, Jesus fazia. E aí, quando Jesus cumpre essa determinação, a partir dali começa o ministério de Jesus. E quando ele sai das águas e ora, o céu se abre, então o Espírito Santo desce e repousa sobre ele. E o próprio Deus fala do quanto se agrada da forma como Jesus estava agindo. E ali, naquele momento, é estabelecido uma nova criatura através de Cristo Jesus, que somos eu e você. E isso está muito claro no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, 17, onde diz, eu vou abrir aqui a minha Bíblia, se você quiser, você pode abrir a sua, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, meus amados, o que eu quero que você entenda, você não foi uma pessoa remendada, você não é uma pessoa que foi ajustada, você não é uma pessoa que foi remendada por Deus. Não, nós fomos feitos nova criatura, nós somos uma nova pessoa. Assim como quando Deus colocou Adão no paraíso
e ali estabelecia uma comunhão com ele, que Deus ia e Deus falava com Adão. Assim é conosco hoje, foi restabelecido através de Cristo Jesus uma nova criatura, uma criatura sem corrupção alguma, porque o homem se corrompeu através do pecado, e esse pecado afastou o homem de Deus. E aí, através dessa situação, através desse momento, através desse início do ministério de Jesus, a Trindade estabelece que ali, a partir daquele momento, quando Jesus cumprisse todo a sua forma de resgatar o homem aqui na terra, seria criada uma nova criatura através de Cristo Jesus. Então, todo aquele que crê em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura. E como isso, para nós, é de suma importância entendermos isso. Porque se nós entendermos que Deus, ele reuniu-se com a Trindade para criar o mundo onde nós vivemos e criar toda a criatura que hoje vive na terra, e depois disso ele não criou mais nada. Não foi criado um novo animal, nada, não foi criado mais nada. Ele não criou uma nova terra, um novo mar, uma nova árvore. Tudo foi criado na criação, lá em Gênesis. E eu não sei há quantos milhões de anos isso pode ter acontecido. A Bíblia não dá tempo específico de tudo isso, mas eu sei que foi muito tempo. E aí, quando Jesus sai das águas e o céu se abre, a Trindade se reúne e estabelece ali uma nova criatura. Todo aquele que crê em Cristo Jesus, nova criatura é. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós não simplesmente recebemos a nossa vida eterna. Não, nós somos uma nova criatura criada para a comunhão em Cristo Jesus. Por isso que o véu se abre. E aquilo que dividia, aquilo que separava nós de Deus, essa cortina que separava os céus, que os céus ficavam fechados, essa cortina se abriu. E hoje nós temos os céus abertos sobre nós. E nós temos essa comunhão plena com Deus. Nós que aceitamos a Jesus, nós que vivemos uma vida que quer agradar a Cristo e nós nos transformamos a cada dia, a cada momento, nós somos essa nova criatura criada por Deus. Olha o cuidado de Deus para comigo e para com você. Antes desse episódio, no Antigo Testamento, não existia essa possibilidade. Os homens não tinham essa comunhão com Deus. Não era uma criatura nova estabelecida por Deus, mas nós somos. A Trindade se juntou. Deus, ele saiu de todo aquilo que ele regia do universo para estar ali naquele momento, junto com o Espírito Santo e junto com Jesus, estabelecendo uma nova criatura. É o que eu e você somos em Cristo Jesus. E muitas vezes nós não entendemos o que isso representa para as nossas vidas. O que é ser uma nova criatura? É nós podemos falar com Deus assim como Adão falava. É nós podemos ouvir a Deus como Adão ouvia. Por isso, muitas vezes nós nos colocamos em situações que nós achamos, Senhor não é comigo, Deus não está me ouvindo. Está, você é uma nova criatura, você é uma criatura forjada naquele momento. Quando Jesus saiu daquelas águas, nós já fomos estabelecidos como uma nova criatura. Não importa o que você fez no passado, por isso que nós lemos, tudo que passou, passou. Agora é tudo novo. E muitas vezes nós não entendemos isso e nós trazemos para essa realidade que nós vivemos hoje como nova criatura as coisas do passado. O inimigo faz isso em nós. Quer nos lembrar de situações que eram desagradáveis às nossas vidas, para que nós achemos até que não temos o direito de orarmos a Deus, de nos achegarmos a Deus, mas creia em Cristo Jesus que você é uma nova criatura. Você é uma criatura estabelecida por Deus. Deus se reuniu com a Trindade naquele momento para estabelecer algo que mudaria por completo o rumo da humanidade. E esse rumo da humanidade, essa mudança da humanidade, nós fazemos parte. Eu e você fazemos parte dessa nova criatura estabelecida por Deus. E como nós temos que entender isso, meus amados. Como nós temos que trazer isso para a nossa vida, para a nossa realidade. Sabe, quando você se sentir ali oprimido, você sentir que algo não está bom, você saiba que você é uma nova criatura criada por Deus. E Deus está ali com você, os céus estão abertos, o céu não se fechou mais. Quando o véu se rasgou, não houve ninguém para costurá-lo novamente, para impedir que você fale com Deus e que Deus te ouça e que Deus te responda. Coloque isso no seu coração. Nós agora, eu creio que nós estamos vivendo um tempo muito mais de oração do que estávamos há talvez um mês atrás, em função do que nós estamos vivendo hoje. Por isso que eu já falei na mensagem passada, tudo tem um propósito.
Eu não sei qual é, Deus sabe todas as coisas, mas sabemos que o propósito de Deus, ele é perfeito. Então, primeiro, né, a situação que eu gostaria que você frisasse muito bem para a sua vida. Quando você ler esse texto e continue lendo ele, você vai ver que o céu se abre e a Trindade se reúne naquele momento para estabelecer algo novo, porque foi só para isso que a Trindade se reuniu. A Trindade se reuniu na criação e foi para isso que ela se reuniu novamente, para que nós fôssemos criados. Por isso que quando em 2 Coríntios diz que nós somos uma nova criatura, é porque algo foi estabelecido para que isso acontecesse. Não é um acaso. Você não é um acaso de Deus, eu não sou um acaso de Deus, não. Nós fomos algo estabelecido por Deus, criado por Deus, para que através de Jesus, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê é uma nova criatura. Quando nós passamos a crer em Cristo Jesus, aceitamos a Jesus como nosso suficiente Salvador, nós passamos a ser essa nova criatura estabelecida naquele momento pela Trindade. Amém? Que você possa entender isso dessa maneira. E a outra situação que me salta aos olhos é que Jesus orou. Muitos de nós, né, que já fomos batizados, assim que nós entramos nas águas e saímos do batismo, a gente cumprimenta os amados, a gente se reúne, a gente vai lá trocar de roupa porque saiu molhado, e talvez poucos de nós oramos exatamente naquele momento. Mas Jesus nos ensina que a oração é que abre os céus. Hoje nós temos essa convicção em Cristo Jesus, que a oração, ela abre os céus. Não é a obediência que abre. Jesus, naquele momento, quando ele desce as águas, ele estava sendo obediente àquilo que foi tratado a ele. Ele estava sendo obediente até aquele momento, mas não é pela obediência que o céu se abriu. Ele saiu das águas, né? E é tanto que nos outros evangelhos não fala que Jesus orou. Mas aqui, Lucas trata muito bem isso, que assim que Jesus saiu das águas, ele orou. E a partir do momento que ele orou, o céu se abriu. E é isso que acontece na minha vida e na sua vida. Quando nós oramos e o céu já está aberto, porque agora já não é como no Antigo Testamento, que o céu se abria e fechava, né? Com Ezequiel, que viu os céus abertos, né? E viu o céu se abrindo, ele diz, porque se está se abrindo é porque estava fechado. E hoje não, hoje o céu está aberto. Você não precisa nem clamar nas suas orações, Senhor, abre os céus, porque você está sendo repetitivo, o céu já foi aberto. Nós temos esse acesso livre, o véu já foi rasgado. Você não precisa mais clamar que o céu se abra, você só precisa entender a oração que nós devemos fazer. E Jesus, no seu ministério aqui na terra, ele em todas as situações ele orava. Jesus, mesmo sendo Deus, ele nos ensina, ele nos traz, né, a memória que tudo que ele fazia, ele orava. Porque a oração é que abre os céus, ou deixa os céus abertos para essa comunhão. Os céus foi aberto para isso, para que nós oremos e a nossa oração já chegue a Deus. E Deus possa falar conosco também. Então, meus amados, que você quando orar, tenha essa consciência. Eu sou uma nova criatura. Eu sou algo estabelecido por Deus como novo. Eu não sou um remendo. Eu não sou algo que foi trabalhado e ajustado por Deus. Não, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então hoje eu tenho essa autoridade, porque os céus estão abertos de orar e Deus me ouvir. Agora, muitas vezes nós falamos, mas por que a minha oração talvez não seja atendida? Por que minha oração talvez não tenha sido ouvida por Deus? Porque Jesus, ele estabelece uma forma de oração. E eu creio que você já entende isso. Mas muitas vezes nós, no nosso dia a dia, nós oramos a Deus, talvez até como uma lista de supermercados de necessidade. Ô Senhor, eu preciso disso, daquilo, faça isso, faça aquilo. E amém, porque a Bíblia diz que tudo quanto nós pedimos crendo, nós vamos receber. Mas Jesus, o próprio Deus, estabelece uma forma de nós orarmos. Quando os discípulos indagaram ele, Jesus, ensina-nos a orar. Olha o que os discípulos falaram, ensina-nos a orar. Você acha que eles não sabiam também falar com Deus? Eu creio que eles sabiam, eles tinham uma forma de se comunicarem, eles tinham uma forma de orarem, né? Desde o início da humanidade a gente vê isso. Eles oravam, todo homem de Deus, Daniel orava, todos os homens, Davi orava, todos os homens oravam. Mas aqui os discípulos falam, Senhor, ensina-nos a orar. E aí o que Jesus faz? Ele ensina, ele dá o Pai Nosso. Ele fala, quando orarem, orem assim. Primeiro, exaltem o nome de Deus. Glorifiquem o nome de Deus.
Saibam da santidade e da grandiosidade do nome de Deus. Depois, estabeleça que a vontade dele é soberana sobre todas as coisas. O seu reino deve ser firmado aqui na terra. E somente depois de nós termos esse entendimento, de nós glorificarmos, exaltarmos, elevar a majestade de Deus sobre as nossas vidas e reconhecermos que Ele é soberano sobre nós e a vontade dele é soberana sobre a nossa, aí é que nós vamos pedir algo. Por isso que ele diz depois, dai-nos o pão nosso de cada dia. Dai-nos aquilo que precisamos, Senhor. Porque nós reconhecemos a sua majestade, o teu senhorio. Nós sabemos que tudo está no teu controle. Mas, Senhor, eu necessito disso, eu necessito daquilo. Jesus ensina a orar dessa maneira. E aí depois ainda ele fala, olha, e aí peça perdão, porque nessa caminhada você está errando. Mas peça perdão porque você também é um perdoador. Então, isso, Jesus já dá uma agulhada neles também e nós também. Quando nós pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados, será que nós estamos perdoando aquele que nos tem ofendido também? Então, Jesus deixa muito claro que talvez as nossas orações não tenham sido tão atendidas porque nós não estamos perdoando o quanto que nós estamos pedindo de perdão. O nosso coração ainda é triste, amargurado, nosso coração ainda tem uma mágoa muito grande de alguém. Não sei, isso é com cada um de nós, mas eu estou dizendo que Jesus está ensinando. E não é Paulo, Pedro e João, que são discípulos que estão ensinando. Não, é o próprio Deus ensinando. Olha, você quer orar e quer que a sua oração se achegue a mim e que eu possa respondê-la? Ore dessa maneira. Perdoa, Senhor, os meus pecados, assim como eu perdoo a quem me fez alguma ofensa. Será que nós estamos agindo dessa maneira? Se estivermos, amém. Se não estivermos, vamos corrigir, porque o ensino é para isso. Se Jesus estava ensinando, é porque eles não faziam dessa maneira. Amém? E também, aí logo depois ele fala, olha, livra-nos do mal, porque Jesus, o próprio Deus, tem autoridade para nos guardar. Porque se eu estou em comunhão plena com Deus, eu reconheço o senhorio de Deus, eu estabeleço o reino dele aqui na terra, eu quero fazer a vontade dele aqui na terra, e eu sei que a vontade dele é perfeita e agradável. Eu peço pelas minhas necessidades, mas também eu peço perdão e eu sou uma pessoa perdoadora. Então eu peço que Deus me guarde, me livre desses males. E com certeza Ele vai me guardar, Ele vai me livrar, Ele vai cobrir a minha vida, né, com o teu sangue e inibir a ação maligna. Tenho certeza disso, porque é o que está escrito aqui. E aí depois, por último, ele exalta a soberania de Deus, porque a Ele é tudo. O ser do Senhor é o reino, é a glória, é a majestade. Nós não somos, não temos o direito de trazer glória à nossa vida sobre nada. Às vezes você pode orar por alguém e essa pessoa ser curada, e aí você se enche, porque você é uma pessoa que ora e as coisas acontecem. Não, é porque você está estabelecendo um critério estabelecido por Deus, você está cumprindo ele, e a glória de Deus se manifesta aqui na terra através da sua vida, mas é a glória de Deus e para Deus. Então, se nós entendemos esses dois aspectos dessa passagem, se nós entendemos que nós somos uma nova criatura criada por Deus, olha o cuidado de Deus para comigo e para com você. Deus reuniu a Trindade para criar uma nova criatura, estabelecer uma nova forma de se relacionar com o homem. Essa nova criatura é uma criatura que pode ter acesso direto ao Pai. O pecado não nos impede mais, porque quando nós passamos por Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados. Deus nos vê como uma pessoa limpa, livre e liberta, então nós temos esse acesso direto ao Pai, porque nós somos uma nova criatura estabelecida naquele momento, criada há 2023 anos atrás aproximadamente. Olha o que representa a minha vida e a sua vida para Deus. E olha o que Deus representa para a minha vida e para a sua vida. Olha o cuidado de Deus. E quando nós orarmos, temos o cuidado de orar segundo os ensinamentos de Jesus. Orarmos crendo que nós temos esse acesso, que se você pode estar até gemendo, mas esse gemido chega até Deus. Você pode estar clamando em voz baixa, Deus ouve esse clamor baixinho, Deus ouve o seu coração, porque quando nós estabelecemos a forma correta de orarmos, a forma que agrada a Deus, a forma que Deus ele estabeleceu para que o homem tivesse esse relacionamento com Ele, nós vamos ser atendidos. Nós estamos fazendo vários clamores, né? Eu faço parte de um grupo de oração de Itaquaquecetuba, onde tem 24 horas de oração, e nós temos um período de meia hora em cada uma dessas 24 horas.
E eu tenho certeza que cada uma dessas orações Deus está trazendo para ele, Deus está estabelecendo um novo conceito, Deus estabelecendo uma forma de agir e de nos proteger e de talvez aniquilar essa situação que nós estamos vivendo, porque a oração do justo tem muito em seus efeitos. Eu creio nisso e você também creia nisso. Nada pode impedir a sua oração de se achegar a Deus, somente você mesmo. Não há nada que possa impedir Deus de se achegar a você, somente você mesmo. Por isso que se nós temos esse entendimento, nós agradecemos a Deus pela salvação das nossas vidas e pela nova criatura que nós somos, pelo cuidado de Deus. E quando nós orarmos, nós estabelecemos esses critérios de oração, né, para que nós não saiamos à soberba e que nem nós venhamos a Deus somente pedir, mas que nós o reconheçamos como um Senhor absoluto de todas as coisas, e que quando nós estabelecemos que seja feita a tua vontade, mesmo aquilo que nós pedimos, se não agrada a Deus, não vai ser cumprido, nosso coração fica em paz, porque nós estamos cientes daquilo que é melhor para nós, e o que é melhor para nós é o que Deus estabeleceu para cada um de nós, é o que Deus tem para cada um de nós, amém? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês no dia de hoje, nessa quarta-feira, culto de cura e libertação, que cada um de nós possamos refletir cada vez mais na palavra. Você que está em casa, que pela necessidade, né, das circunstâncias, tem tido um tempo maior para ficar em casa, leia mais a Bíblia, ore mais a Deus, usufrua desse benefício que nós crentes temos em Cristo Jesus, de orarmos e Deus ouvirmos, de orarmos e Deus atender às nossas orações. Ore, clame pela nação, clame pelos nossos governantes, clame pela nossa denominação, clame pelos seus pastores, clame pela sua vida, pela sua família, porque Deus está ouvindo. Tenha certeza disso, tenha essa convicção em Cristo Jesus, porque isso foi estabelecido naquele momento. A Trindade se reuniu para estabelecermos em nós uma nova criatura e que nós tivéssemos uma comunhão plena com Deus, assim como era com Adão no Éden. Amém? Eu e você podemos nos sentir um novo Adão, aquele homem que fala com Deus e que ouve Deus a todo instante, a todo momento. Amém? Que Deus guarde a vida de cada um de vocês, receba um abraço e um beijo meu e da Roseli, e que o Espírito Santo fale cada vez mais na vida de cada um, no coração de cada um. Deus abençoe e guarde, e coloque a sua mão em posição de receber. E que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e até a sua volta. E todos digam amém. A paz do Senhor, meus amados.